e também um pouquinho desse resultado. Flamengo e LDU 0-0 foi o placar da partida que acabou agora há pouco, alguns minutos em Quito, terceira rodada da fase de grupos. Mais uma vez aqui no Tá Na Área hoje com Eric Faria, com Conrado Santana. Bem-vindos mais uma vez, amigos. Estamos de volta aqui à programação do Sport TV. Eric, o resultado a gente até, você falava aqui um pouquinho no nosso primeira edição do Tá Na Área, né? Que o empate talvez ficasse de bom tamanho para o Flamengo, podia até tentar vencer em Quito e chegou a ter o controle do jogo no primeiro tempo, né? Sim, boa noite para todo mundo de novo, Camilinha, Conrado. Eu acho até que o resultado é bom, mas poderia ter sido melhor. A LDU realmente não é uma boa equipe, dos últimos anos talvez seja a pior LDU que eu tenho visto jogando Libertadores. Assim, esse jogo que a LDU fez hoje já tinha sido assim no primeiro tempo contra o Táchira, na segunda rodada. Depois, no segundo tempo, a LDU acabou chegando à vitória e tal, mas não é uma boa equipe. O Flamengo teve momentos até que poderia ter vencido o jogo, mas a última grande chance foi da LDU, né? Uma bola, cruzamento que o jogador da LDU cabeçou sozinho, quase que na pequena área. Eu acho que o saldo do empate, ele não é ruim para o Flamengo. Vai precisar vencer os 2 jogos de casa e ver o que vai acontecer no confronto na Argentina contra o Central Córdoba, para a gente ver se o Flamengo consegue se classificar em primeiro ou em segundo lugar. Aí vai depender muito desse jogo na Argentina. Mas eu acho que pensando em classificação, o empate foi bom. Conrado, boa noite mais uma vez, né? Para quem está chegando agora no Tá Na Área. A gente começou até mais cedo por aqui. E um Flamengo que tinha algumas alterações ali do Felipe, uma estratégia parecia, antes de começar a partida, de tentar controlar o jogo no primeiro tempo. Foi o que conseguiu fazer. No segundo, com jogadores de um pouco mais de velocidade, né? É isso, acho que essa foi a estratégia. Boa noite mais uma vez a vocês, a todos aqui com a gente. Na minha opinião, faltou um pouquinho de ousadia para o Flamengo. Assim, acho que ele jogou um pouco ali com o regulamento, acabou tendo um empate. Eu acho que todo mundo concorda que o empate, pensando em classificação, ficou de bom tamanho. Mas a estratégia foi justamente essa que você disse, né? Eu acho que foi tentar controlar um pouquinho mais, primeiro tempo, até a entrada do Everton Araújo, né? Uma dupla de volantes, assim, mais de pegada ali no meio campo junto com o Pulgar. Tirou um pouco da velocidade, e até ele deu dando a bola para o Flamengo no primeiro tempo, né? Fica mais aí com a bola, tentando contra-ataque, mas o Flamengo se arriscando um pouco. E aí no segundo colocou mais os caras de velocidade. Eu fiquei com a impressão que se fosse o oposto, o Flamengo pressionasse mais no começo, com todo mundo mais fresco, poderia ter, de repente, ter feito o placar, porque eu tô com o Eric, limitado o time da LDU, bem limitado. E assim, para completar, né, das escolhas, né, eu falei do Everton Araújo por dentro, ele marca bem, mas com a bola fica devendo, acaba entregando a posse algumas vezes e lá na frente o Juninho de novo, né? Muita saúde, muita vontade, muito físico, mas pouca técnica, né? A bola chega, domina, o domínio sempre sobra 5 metros para frente, o primeiro toque sempre é difícil ele acertar um primeiro toque e dar sequência para jogadas, né? Até aqui, pelo menos na minha opinião, assim, para você, quando você quer um cara para marcar tal, mas essa contratação teve aí o dedo do Boto e do Felipe Luiz, tecnicamente está abaixo do que o Flamengo precisa e pode, né, nesse momento, até financeiramente falando. Acho que do meio para trás o Flamengo fez um bom jogo. A gente até mostrou na primeira edição, o Flamengo sempre tomou gols em Quito, né? Dessa vez verdade. Passou sem tomar gol. Eu acho que os jogadores do meio para trás todos jogaram muito bem, assim, aguentaram o tranco. O Wesley fez uma partida muito boa, inclusive apoiando bastante. O Ayrton Lucas, que é sempre muito criticado defensivamente, acho que ele fez uma partida segura também. Os 2 zagueiros, acho que o que ficou faltando mesmo foi do meio para frente. Achei que o Gerson não fez de novo um bom jogo. Bruno Henrique também não conseguiu apresentar suas melhores credenciais, que é velocidade, chute, movimentação, muito mal também no jogo. O Juninho, como o Conrado já falou também, sempre 1, 2 segundos atrasado no lance, não conseguindo. O Arrascaeta também sentiu. Então acho que do meio para frente o Flamengo ficou devendo bastante, mas do meio para trás achei que o Flamengo fez um bom jogo. Já é o 4º jogo seguido, inclusive, que o Flamengo não sofre gols. Teve a chance no final, é claro, né? Foi clara ali do Estrada, mas tirando isso, o Flamengo não sofreu defensivamente, né? Foi até uma bola parada, cobraram um escanteio rápido, curto, o Flamengo demorou a chegar. Também, né? Mas aí estava impedido. E o grande lance, o Flamengo teve um grande lance no segundo tempo, que foi uma jogada individual do Luiz Araújo. Jogadaço. Que ele arrancou do meio, driblou dois jogadores, chegou quase que na entrada da área, já dentro da meia-lua, assim, bateu forte, a bola subiu um pouco, era uma chance, assim, bem clara de gol. A gente pode mostrar como está a classificação do grupo com esse resultado de LDU e Flamengo, somando 1 ponto. A gente falava antes, né, da importância para o Flamengo também de segurar a LDU para que ela não abrir 7 pontos no resultado em casa. A LDU vai a 5. O Central Córdoba vai jogar em casa contra o Deportivo Táchira, ainda não jogou. E o Flamengo chegou a 4 pontos com esse resultado.
consegue manter um grupo equilibrado, podendo ainda ver o Central Córdoba assumir a liderança caso vença o Deportivo Táchira nessa rodada. Mas aí falando mais dessa partida, um pouquinho do que vocês já pontuaram aqui no início do Tá Na Área, era um resultado importante para o Flamengo, pelo menos pontuar fora de casa depois do resultado, ainda dentro até desse raciocínio que o Eric, né, trouxe de pequenos mata-matas por ter perdido em casa a última rodada para o Central Córdoba, mas a gente vê, acho que talvez hoje um Flamengo que o torcedor tem sentido um pouco um Flamengo que cria muitas situações e tem pecado ali na finalização, né? Ou no último detalhe para chegar no gol. Hoje talvez não tenha tido tanto essas chances claras como teve nas últimas partidas. Encarou o jogo de uma forma diferente que o time do Felipe Luiz costuma ser, que é de jogar em cima o tempo todo, pressionar, amassar o adversário. Claramente foi mais precavido, pensando muito nisso. Claro, quero ganhar, mas não posso ir com tudo, tomar um contra-ataque, não posso errar hoje, né? Eu acho que o Felipe Luiz entrou e o Flamengo hoje entrou pensando assim, não posso errar. Se eu tentar daquele jeito tomar contra-ataque e perder aqui, vai ficar difícil na sequência, porque aí você vai jogar fora de casa na Argentina na próxima e aí fica muita pressão. Então o empate foi muito por conta disso. Então não criou realmente tanta chance assim, realmente criou bem pouco. Passou muito pelo que o Eric falou, também o desempenho ofensivo de muitos jogadores abaixo, mas eu acho que isso também passa pela escolha do Felipe Luiz. Eu acho que se começa, por exemplo, com os caras mais dribladores, de partir para cima, isso poderia abrir um pouquinho mais um pouquinho o jogo, né? Acho que até, de repente, pode ser também que não esperava que a LDU fosse jogar um pouquinho mais atrás, né? Se de repente o Felipe Luiz esperasse que no primeiro tempo a LDU fosse tentar marcar muito em cima e aí fosse dar muito espaço para um Bruno Henrique correr nas costas, para um Juninho correr nas costas, tem disso também, né, no futebol. Ele pensou uma coisa e não aconteceu no primeiro tempo. Mas, enfim, conseguiu um empate, enfim, jogou com regulamento. E eu acho que, pensando em classificação, funcionou. Assim, um senão que eu faria hoje no trabalho do Felipe Luiz, eu acho que ele demorou a mexer no Bruno Henrique. Achei que o Bruno Henrique estava bem mal, principalmente no segundo tempo, não estava conseguindo vencer os duelos, não conseguia dar sequência nas jogadas. 2, 3 vezes a bola bateu no pé dele e morreu a jogada de ataque do Flamengo. Acho que o Cebolinha até entrou melhor do que ele, assim, já entra mais descansado. Então, talvez se no momento que ele pôs o Pedro, ele já tivesse colocado o Cebolinha, acho que a coisa aconteceria mais, assim. Talvez até colocar o Luiz Araújo logo também, que entrou com força, com vitalidade, puxando o time para frente. Acho que o Felipe demorou um pouquinho, ele fez a primeira substituição do Pedro, acho que ali ele já deveria ter feito pelo menos mais uma, ou a do Luiz Araújo, ou a do Everton no lugar do Bruno Henrique. Acho que o time ganharia mais força ofensiva com isso. Achei que a atuação do Bruno hoje ficou bem abaixo e o Arrascaeta, naturalmente, a questão física dele pesa muito, ainda mais num jogo na altitude. Então, você viu no segundo tempo, o Arrascaeta já não... A bola escapulia do pé dele, assim, ele correu um risco sério no lance no segundo tempo. Ele já tinha cartão amarelo e aí a bola escapuliu, ele tentou dar um carrinho. Poderia ser, se ele acerta, talvez o juiz fosse rigoroso. É porque no primeiro tempo ele leva uma pancada, exato, né? Mas... Não, ele faz uma falta e leva um cartão amarelo, o Arrascaeta, né? No primeiro tempo. Uma bola que escapole, que ele tenta. E no segundo tempo aconteceu um lance igual na intermediária defensiva. E ali ele correu um risco e tal. E acho que muito tem a ver com cansaço. Então acho que o único sinão que eu faria hoje no trabalho geral do Flamengo, comissão técnica, jogadores, eu acho que o Felipe poderia ter antecipado algumas mexidas. Mas, bom, ele tá lá, ele sente, ele sabe que cada um pode dar. Assim, né? A altitude não é de 4 mil metros, não é o alto, mas é muito. Então, exatamente por isso. Passe, uma bola ali, teve acho que ainda no primeiro tempo, né? Que o Arrascaeta pegou, foi tocar no Gerson, o posse vai um pouco mais... Teve uma que o Luiz Araújo abriu no Cebolinha já no segundo tempo também, que era uma bola boa de ataque, assim, aí a bola passou por baixo do pé do Cebolinha e tal. E você vê os domínios não são tão limpos assim, né? Eu falei a questão do Juninho, né? O Juninho no Maracanã já tá com mais dificuldade de dominar, ainda na altitude, mais ainda, né? A bola fica muito mais viva. Talvez o Juninho nunca tenha jogado um jogo na altitude. Saiu do Brasil, ficou um tempão na Europa, talvez nunca tenha jogado um jogo com esse nível de... Você precisa de um refino maior para dominar e tal, né? Agora, quem eu achei que fez um partidaço, assim, a transmissão lá, a Comebol elegeu o Danilo melhor em campo, né? Eu acho que o Wesley foi, assim, o melhor jogador do Flamengo. Eu acho que ele fez uma partida defensivamente. Só errou um lance, que ele tentou atravessar uma bola, né? Sim. No primeiro tempo e atravessou mal a bola. Mas eu acho que ele fez uma partida defensiva perfeita, com diagonais defensivas, bola aérea, ele muito bem. E ofensivamente ele é um dínamo, né, cara? Assim, ele não para, ele rouba e vai, perde na frente e volta. Achei que ele, para mim, foi o melhor jogador do time hoje. É um Flamengo que conseguiu um resultado importante, um empate em 0-0, pontua, como a gente está vendo,
no grupo do Flamengo, mantém a LDU ali próxima. E pensando principalmente, acho que o grande desafio do Felipe nesse momento, claro, de ter uma regularidade de resultados num momento importante, fase de grupos de Libertadores, mas dessa gestão de elenco dentro do calendário, que impõe, por exemplo, no domingo já um jogo importante, como contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, na semana que vem, terceira fase de Copa do Brasil, outro confronto, né, eliminatório, enfim. Uma sequência de jogos importantes em que ele consegue. Hoje, por exemplo, o Léo Pereira não atuou, ele tirou a Arrascaeta no segundo tempo. O De La Cruz também não jogou, né? Também Alan e De La Cruz nem foram, né, para o Alexandre talvez possa voltar já contra o Corinthians, né? Não se sabe o nível não foi uma lesão muito séria, foi um edema e tal. Pode ser que ele consiga voltar no jogo. Fica a questão do Plata agora, né? O trabalho do Felipe Luiz, da comissão técnica, se isso vai ser o melhor para conquistar os títulos, a gente não sabe. Mas assim, ninguém vai chegar no segundo semestre falando que tem jogador estourado, que tem muita minutagem. Ele está rodando. Ele está rodando, está usando o elenco forte que o Flamengo tem. Agora, alguém pode falar, deveria ter usado tal jogador titular lá na frente, por isso foi eliminado. Aí vai ser uma outra conversa lá na frente, mas não vai ter, assim, jogador, caramba, esse cara aqui não jogou todas as partidas, está todo mundo rodando de certa forma, vai ter um ou outro ali, talvez o Gerson está jogando mais que os outros, mas assim, ele está rodando bastante e isso tende a ser importante numa reta final do segundo semestre. Aí pensando bem lá para frente, vai ter geralmente pernas mais frescas por esse trabalho que ele está fazendo. O clube está prometendo ainda trazer mais 2, 3 jogadores ainda na janela do meio do ano, né? Que encorpa o elenco, assim. Provavelmente vai perder o Wesley também, que eu acho que vai ser uma perda bem substancial para o time, porque embora o Varela tenha jogado direito, acho que assentou no time, assentou no clube, mas é outra característica completamente diferente. Até a forma que o time está jogando. Joga em função do Wesley, o Gerson pelo meio ali vindo. Não que abrir, jogue, e não que fez um time pro Wesley, tá, gente? Mas tem a ver com adaptação, a ultrapassagem dele tem a ver com o Gerson jogar na direita. Tem a ver com a forma que o time ataca que você... Talvez com o Varela você precisa jogar com... O Varela ter mais chance na esquerda. Talvez o Varela na direita você precisa jogar com ponta ali, não com o Gerson, né? Sim. Pode acontecer. Mas, enfim, eu acho que na média... Agora, tem que botar o olho na classificação, porque, assim, se der a lógica, o Central Córdoba vai ganhar do Táchira na Argentina. E aí ele vai a 7 pontos. O próximo jogo do Flamengo é contra o Central Córdoba. Aí, esse é um outro jogo que, se você empatar, tá tudo certo. Porque aí você vai trazer... Embora você venha para o Maracanã em terceiro, muito provavelmente, você com 2 vitórias você vai classificar. Vai fazer 5, 8, 11 pontos. Vai classificar, entendeu? Então, assim, ainda não é uma situação fácil. Eu, imaginando que o Central Córdoba ganhe hoje, o Flamengo talvez, para ficar bem seguro, talvez não possa perder na Argentina, para não vir com a corda no pescoço. Até porque o Central Córdoba chegaria a 10 pontos, né? E aí, exatamente. E aí, a última rodada é Central Córdoba e LDU. Você não sabe se os times jogam para eliminar o Flamengo. Um passa em primeiro, o outro passa em segundo. Pode acontecer, porque o último jogo do Flamengo é contra o Táchira, já eliminado no Maracanã. Então, é pôr o olho na tabela, você tem que ver bem. Agora, eu acho que o Flamengo tem time para chegar na Argentina e ganhar do Central Córdoba também. Lá não tem altitude, não é uma torcida de River Plate, do Boca, enfim. Então, é isso. Você tem 15 dias, né, para essa próxima rodada de Libertadores. Acho que o Flamengo vai administrar o jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Acho que esse é um jogo que você tem que administrar nessa questão de minutagem. Você tem elenco exatamente para usar nesse tipo de jogo. Não precisa forçar todo mundo nesse jogo, que é o primeiro, fora de casa. Era no Maranhão, né? Foi o jogo que foi vendido para o Maranhão. Acho que ainda não está assim. Acho que o Flamengo ainda não deu o aceite, né? Não tá 100%. Eu acho que não está 100%. A última informação que eu tinha lido é que o Flamengo não tinha dado o aceite. Precisava ter comprovação de que as despesas do Flamengo para o Maranhão vão ser pagas, enfim, essas coisas assim, burocráticas. Mas é um jogo para rodar. Eu acho que até os clubes brasileiros em geral precisam ter isso melhor em mente. Se você tem um elenco forte, principalmente, né, a parte de cima ali, né, a galera com mais dinheiro, com mais elenco. Aí você vai jogar no Campeonato Brasileiro contra, sei lá, o Palmeiras, ou enfim, qualquer time lá de cima. Depois vai ter um jogo de Libertadores importante, um LDU. E aí você tem um jogo contra o Botafogo da Paraíba, cara, você tem, mesmo sendo eliminatório, você tem que confiar que... são 2 jogos, né? Não é só a primeira fase. Você tem que confiar que seu elenco é capaz de passar de fase. É correr o risco mesmo, mas não é risco. Na verdade, o risco maior é você estourar jogador porque você não confia no seu reserva. Ou você está com medo do que a torcida vai falar, do que a imprensa vai te criticar se por acaso você foi eliminado. Então, acho que é algo... O Felipe, pelo menos nesse começo de carreira, tem demonstrado isso.
E tomara que ele continue assim. Acho até que você pode levar os jogadores e deixa no banco, na emergência e tal. É um jogo bom pro Pedro começar como titular e ganhar ritmo. Você tem Luiz Araújo, que não vem sendo tão aproveitado. Pro Cebolinha voltar a ganhar ritmo. Você tem Alan. Tá com Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo na Luiz frente. Araújo. Não pode ganhar esse jogo? Claro que pode. Você tem Você outros pode botar o jogadores. Varela, o Alexandre ou o Ayrton na lateral, dependendo de quem tiver nas melhores condições ali para jogar. Eu acho que esse é o jogo para você administrar nessa maratona. A sequência do Flamengo é o Corinthians, nesse domingo, jogando em casa, no Maracanã. Aí o Botafogo da Paraíba, na semana que vem, terceira fase, jogo de ida, né, da Copa do Brasil. No outro domingo, jogo contra o Cruzeiro, fora de Em casa, BH. no Mineirão. E depois já é a Argentina. E aí né? já é o Esse é o Central jogo Córdoba que você pela pode Libertadores. administrar. Esse é o jogo que você pode administrar. Acho que, na verdade, Conrado e Camila, eu acho que todos os times da Série A, com exceção de Palmeiras e Ceará, que se enfrentam na Copa do Brasil, eu acho que quase todos vão dar uma administrada nessa rodada. Ficou bem assim, dá pra você fazer isso. É o único confronto de Série A, né, que você tem. Exato. Dois clubes Palmeiras de e Ceará. Palmeiras E acho até que o Abel vai administrar também. O Abel... O Abel é um cara que já fez isso. Inclusive, Exato. em Libertadores, às vezes, quando ele pega um grupo mais fraco, ele vai o com o jogo, time o jogo em La alternativo, aí tá Paz certo. contra o Bolívar. 2023, ele estreia contra o Time Bolívar reserva. fora de casa com um time completamente E reserva. vai de novo, meias vai finais, jogar né, de agora São também em Paulo. La Paz contra o Bolívar, né? É agora, eu acho que é quando? É amanhã, é quinta-feira, Bolívar, Palmeiras né? joga quinta-feira, 7 da noite. E tem 6 pontos, né? Venceu, apesar das críticas, da torcida, Exato, das então. reclamações, venceu os 2 jogos. Tem 6 pontos. Chega nessa terceira fase, podendo justamente Pode administrar esse jogo em La Paz, tranquilamente. Pro Flamengo já tem esse calendário de observar a Copa do Brasil, mas como a gente está falando contra o Botafogo da Paraíba. Pensando naquele jogador reserva que tá entrando pouco. Agora que é minha chance? Agora em La Paz? É agora que eu vou receber a chance? Vou te falar, mas cara. Faz parte. É faz duro, parte. cara. É duro, cara. É duro, assim. Você fica em La Paz, assim, parado, você sente... Sobe uma escada. Você sente o impacto da altitude, sabe? Imagina Potosí, Oruro, jogar. você sente, cara. E não é só jogar bola, né, gente? Não é bater uma peladinha. Não, é correr. jogar É alto nível, é esporte de alto rendimento, nível, né? Libertadores. E são caras bem preparados. A gente tá falando de atleta de altíssimo nível. Que sente, cara. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É duro. Dá uma dor de cabeça, cara. Assim, uma pressão na cabeça, assim, cara. Complicado. Quinta-feira terá esse desafio Palmeiras pela Libertadores. O Flamengo hoje numa altitude um pouco menor em Quito. Empatou em 0-0 e chega então a 4 pontos no seu grupo da Libertadores.